Conversando francamente com o Paes de Lira. Olá, amigos. Estamos terminando mais uma semana de trabalho na Câmara dos Deputados. Uma semana bastante intensa, embora com poucas votações no plenário. Uma pauta de sessões ordinárias completamente travada por medidas provisórias de difícil votação, quase que a totalidade delas inconstitucional, como sempre tenho dito aqui, que não avançou muito. As medidas provisórias são um absurdo, são uma coisa grotesca. Só para que tenham uma ideia, foi aprovada recentemente, contra o meu voto, uma medida provisória reestruturando o Ministério da Defesa. Ela em si já trazia alguma coisa estranha à matéria, especialmente no que se referia a certas gratificações para determinados cargos que deveriam ser cargos militares apenas, uma vez que a medida provisória tratava do Ministério da Defesa, e tiveram a infiltração, digamos assim, de alguns cargos fora da estrutura militar. Muito bem, esse foi um dado que eu denunciei até em pronunciamento no plenário. Foi ao Senado e volta agora do Senado porque foi modificada no Senado. Sabem como volta? Volta com a inserção de estímulos para a indústria cinematográfica do Brasil. Eu pergunto a vocês, meus amigos, pergunto a qualquer pessoa de boa vontade, minimamente inteligente, o que é que tem a indústria cinematográfica do Brasil que ver com o Ministério da Defesa? Se alguém puder me explicar. E é justamente isso que acontece com essas medidas provisórias. Elas são inconstitucionais na sua raiz, porque a quase todas elas falta um critério constitucional, que é o da urgência, embora frequentemente sejam matérias relevantes. Mas elas são também uma grande salada de frutas. E essa, em especial, não. Ela era uma medida provisória relativamente enxuta, relativamente focada na questão do Ministério da Defesa. E volta do Senado agora com inserção de estímulo, de incentivo em termos de dinheiro público à atividade cinematográfica do país. É um deboche. Isso é um deboche. Eu espero, pelo menos, que tenha a decência a Câmara dos Deputados, e é claro que trabalharei nesse sentido, se ainda tiver tempo, de rejeitar essas modificações no Senado e pelo menos reintegrar a medida provisória da forma como ela foi votada e aprovada aqui. Agora, nas sessões extraordinárias continuou a nossa luta pela inclusão da PEC 300. Uma luta que se mostra em glória, porque como lhes disse no nosso último encontro, o governo, com todo o seu poderio, juntou-se, mancomunou-se, a expressão mais adequada, à oposição também, e aos governadores de estados, principalmente aos governadores dos estados mais poderosos do país, para evitar a votação em segundo turno de uma emenda constitucional. Emenda constitucional aprovada em primeiro turno, de acordo com o artigo 60, parágrafo 2º da Constituição da República, que eu tenho tanto repisado, não pode ficar esquecida, tem que ser votada em segundo turno. São 2 turnos de votação, a disposição constitucional é claríssima, não é nem meio, nem 3, são 2 turnos. E estão laborando esses poderes todos unidos, o governo, a oposição, os governadores de estados, contra as aspirações da família policial militar, contra as aspirações da sociedade por uma melhora substancial na segurança pública, para engavetar uma emenda constitucional votada em primeiro turno. É um escândalo, é um verdadeiro escândalo, mas as forças que se reuniram contra nós são muito poderosas. O que é que tentei fazer nessas sessões extraordinárias? Paralisá-las, obstruí-las, para impedir que fossem votadas matérias, aí sim, de interesse desses governadores de estados, especialmente com relação a uma parte da Lei Candir, a prorrogação de uma parte da Lei Candir, que vai dar mais fôlego, mais dinheiro de impostos aos governos dos estados para cumprirem os seus propósitos e seus objetivos, que não tem entre eles, desgraçadamente, a melhora substancial da segurança pública que seria proporcionada por uma medida como a PEC 300, ou melhor, começaria a ser proporcionada por uma medida, por uma emenda constitucional como a PEC 300, ou medidas legislativas equivalentes de iniciativa dos governadores em cada estado. Então, tentei obstruir, principalmente porque havia entre esses projetos a votação de urgência, a proposta de urgência para a votação de uma lei que não tem nada a ver com o interesse do país, não atende ao interesse do país, atende a interesses de grupos privados, atende ao interesse de
do crime organizado, de financiadores do crime organizado e de lavadores do dinheiro do crime organizado, que é o famigerado projeto dos bingos. Lutei contra ele na sessão de terça-feira à noite, sessão extraordinária terça-feira à noite, já muito custosa, consegui, com o apoio de outros deputados, convencer muitos deputados e foi negada a urgência. Não conseguiu o governo e as forças que querem a lei do bingo o quórum de votos mínimo para isso, que tem que ser, em termos de votação de urgência, de maioria absoluta, portanto 257 votos. Conseguiram uns 220 e poucos votos, ficaram até longe do quórum. Mas, na sessão de quarta-feira, voltou um novo requerimento de urgência. Um absurdo, atropelando isso, a urgência verdadeira, a urgência manifesta, que é de votar a PEC 300 para começar o país a fazer um pouco de justiça àqueles que nos defendem em toda parte do país contra a sanha do crime, com preço de sangue, com o risco da própria vida ou salvando pessoas nos incêndios e nas calamidades naturais. Entrou um novo requerimento e agora, dessa vez, é claro, né? Houve toda uma madrugada, todo um dia para as novas negociações, para a oferta de outras soluções, para os acordos e para os conchavos. E aí, embora tivéssemos feito um trabalho de obstrução também, e uma campanha também ainda muito forte contra esse voto, desafiando os deputados a mostrar a cara e proporcionando modos, falando contra a matéria para que a votação fosse efetivamente nominal, com esperanças de derrubar novamente, perdemos por 2 votos. Conseguiram 258 votos, quando seriam necessários 257 votos. Por 2 votos perdemos e foi aprovada a urgência para a votação da jogatina, enquanto isso atropelando a PEC 300. É preciso que isso seja denunciado à nação, é preciso que os policiais militares compreendam os mecanismos de poder que funcionam aqui na Câmara dos Deputados e entendam claramente que foram traídos. Foram traídos. Claro que aderiram ao voto no atual poder, que se manterá, acreditando que teriam a resposta da votação da PEC 300, aliás, promessa reiterada várias vezes do presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, e é essa a resposta que tiveram. Foram traídos. Na próxima legislatura não teremos policiais militares aqui na Câmara dos Deputados para continuar a votar pela PEC 300. Não acredito que possamos superar esse conluio de forças tão poderosas e conseguir a votação dessa matéria na presente legislatura. E outras coisas ruins aconteceram também. A Comissão de Segurança Pública não deliberou por falta de quórum. Matérias extremamente importantes estão na pauta e vão sendo empurradas para a próxima legislatura e talvez para o esquecimento, para o arquivamento. No tocante à Lei Orgânica da Polícia Federal, a Comissão Especial não conseguiu se reunir novamente a segunda vez por falta de quórum. Isso porque existe uma oposição praticamente de todos os setores ao texto da lei. Na visão do governo, o texto cria uma Polícia Federal desproporcionalmente poderosa. Na visão dos agentes, cria uma Polícia Federal que não lhes dá o mínimo reconhecimento profissional, e no tocante ao interesse das polícias militares, há lá certas matérias que podem prejudicar as nossas aspirações e podem reduzir as nossas atribuições, até mesmo em alguns casos subordinando-nos à Polícia Federal, o que é manifestamente inconstitucional. Além disso, o texto traz matérias que afetam as Forças Armadas, afetam negativamente a Polícia Judiciária Militar e ainda pretendem estender-se às polícias civis dos estados, o que evidentemente não é de interesse da segurança pública, como viola a autonomia federativa e viola dispositivos extremamente importantes do artigo 144 da Constituição da República. Assim sendo, vamos vigiar para que essa proposta, se vier a ser votada, tenha um texto mais adequado para o interesse do país e um texto mais equilibrado, sem prejudicar a área de atribuições das polícias militares em particular. Produzi e apresentarei um voto substitutivo para oportunamente tentar sua votação, se for necessário. Vamos em frente, ainda que contra o impossível. Boa semana a todos.